Gente, tá, vamos apresentar o nosso convidado, né? Além de ser um querido amigo que eu revejo aqui virtualmente, né? Aliás, amigo de longa data, né? Ele também fez estudos, né? Foi de pós-doutorado ou sanduíche? Do pós-doutorado, né? Fizeste. Foi um sanduíche em lá com o professor sanduíche, Scholl. né? Foi sanduíche, né? Temos em comum aí o supervisor do sanduíche na Alemanha, né? Em Munique, do professor Marcos Maliska, nosso convidado, foi meu orientador de doutorado, né? Pessoa assim fenomenal, né? Tanto quanto intelectual quanto pessoalmente, né? O Marcos também sabe muito bem disso, né? Então o Marcos, né, nosso convidado, vai falar sobre algumas reflexões sobre o conceito de pluralismo, a ordem constitucional, com ênfase nos direitos fundamentais, né? O Marcos é mestre e doutor em Direito pela Federal do Paraná, né? Fez o sanduíche, como eu já disse, na Universidade de Munique, entre 2002 e 2003, fez um pós-doutorado em Heidelberg, né? É professor adjunto de Direito Constitucional do mestrado e doutorado em Direito da Unibrasil, né? Em Curitiba, que é um centro universitário extremamente fecundo, né? Com excelentes colegas, né? que lecionam lá e orientam lá. É procurador federal, né? É professor visitante na Universidade também Francisco Beltrão, foi professor visitante na Universidade de Bayreuth, na Alemanha, Wrocław, na Polônia, 2 vezes, no Cazaquistão, em Salzburgo, na Áustria, na Ucrânia e em Ottawa, no Canadá. Né? Portanto, também tem uma experiência bastante significativa e muito interessante, né? Em relação ao conhecimento de algumas outras ordens jurídicas que não as convencionais, né? Com as quais a gente costuma manter articulações. Isso também é muito importante porque lançam, e a experiência, digamos assim, do leste europeu, especialmente, já era um laboratório antes, claro, mas especialmente depois da queda do muro, e com todo um conjunto de novas constituições e até mesmo de renovação profunda de diversas ordens jurídicas no leste europeu, né? Certamente tem sido também objeto de muitos estudos, né? E tem muitos centros interessantes lá, tanto quanto realmente produção excepcional científica, mas também, evidentemente, com algumas preocupações que vêm do leste atualmente, né? Especialmente da Polônia e da Hungria, da Rússia sempre, né? A Rússia sempre deixa sempre alguma preocupação no ar, né? Eles gostam de ser lembrados, né? E também da sua pujança, e nem sempre pela melhor forma. Mas, enfim, tá, Marcos, a palavra é tua. Como nós tínhamos, temos uma exposição aqui tranquila de 45, 50, 55, 60 minutos, né? Até mais, se quiseres. A gente só tem uma deadline, né? Mas a partir disso, né, dentro dessa moldura, né, não há uma limitação assim fechada de tempo, né? Então, por favor, né? A palavra contigo, vou emudecer o microfone aqui. Obrigado, Ingo. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer da minha imensa satisfação de estar aqui. Eu vou pedir licença a vocês. Eu preparei um texto, Ingo, que eu gostaria então de fazer uma leitura falada sobre o tema, para ter, digamos assim, uma precisão maior na minha exposição, né? De modo que a gente possa, a partir daí, talvez, fazer uma reflexão, porque eu considero esse ambiente aqui um ambiente extremamente sofisticado, né? Um dos melhores ambientes da pós-graduação em Direito do Brasil. Então, me sinto assim bastante honrado de estar aqui e gostaria muito de ouvi-los, né? Ao final, acerca de ponderações, observações, críticas, enfim, né? Aquilo que eu vou aqui colocar. Então, assim, é um ambiente de interlocução, isso aqui é um tema que eu tenho escrito, reescrito, revisitado, né? A gente sempre, nesses assuntos de pesquisa de pós-graduação, a gente sempre faz e refaz, né? Revisita. Pluralismo é um conceito que me acompanha desde a graduação em Direito. E, enfim, eu tenho revisitado agora esse tema, né, sobre um viés do direito constitucional, enfim. Então, eu gostaria, então, inicialmente, de registrar aqui os meus agradecimentos ao professor Ingo Sallet pelo gentil convite que me fez de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco daquilo que tenho pesquisado e refletido nos últimos tempos. O Ingo tem um papel muito importante na minha formação acadêmica, tanto em razão de que eu aprendi muito sobre teoria dos direitos fundamentais lendo o seu livro, hoje já um clássico, né, Eficácia dos Direitos Fundamentais.
obra que tive a oportunidade e a honra de ler em sua primeira edição, quando da sua vinda, Ingo, a Curitiba, em 1998, no IBEG, para lançamento do livro. Como também pelo fato do Ingo ter me referendado, né, e ter me apresentado ao professor Heinrich Scholler, da Universidade de Munique, para eu realizar as minhas pesquisas para a tese de doutorado na Alemanha. Uma experiência que muito contribuiu para a minha formação acadêmica. A convivência com o professor Scholler, né, foi algo de grande aprendizado para mim, um professor que se tornou um amigo, né, com o qual eu tive a oportunidade de me reencontrar várias vezes, até o seu falecimento em 2015. A minha exposição irá tratar do conceito de pluralismo na ordem constitucional, buscando relacionar a questão com a temática dos direitos fundamentais. Eu preparei um texto, então, que eu aqui já tinha inicialmente colocado, né? E eu peço licença, então, para fazer essa leitura falada, com a qual eu espero que não fique cansativo para vocês. No primeiro tópico da minha fala, eu irei abordar o conceito de pluralismo, né? Com especial ênfase para o constitucionalismo e seu significado atual. No segundo tópico, eu irei abordar o conceito de pluralismo na Constituição de 1988, tanto o conceito de pluralismo político, que está expresso no artigo 1º, inciso 5º da Constituição, quanto do pluralismo como princípio do ensino, constante do artigo 206, inciso 3º da Constituição, explorando as possibilidades do conceito de pluralismo político para o direito, para a ideia de um pluralismo jurídico, bem como fazendo referência a recentes decisões do STF sobre o tema do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas como princípio do ensino. Por fim, no último tópico, eu irei abordar, a partir da obra do Paulo Bonavides, a ideia de um direito fundamental ao pluralismo, como quarta geração de direitos fundamentais. Em que sentido se poderia falar hoje de um direito ao pluralismo? Ainda que na luta política pela conquista, afirmação e garantia de direitos se possa particularizar uma determinada ação política com vistas aos resultados, e nesse sentido seja possível, compreensível, aceitável e até mesmo desejável certa fragmentação com vistas a assegurar e implementar direito das mulheres, deficientes, negros, LGBT, etc. Para a teoria constitucional se faz necessário dissertar sobre o elemento que une essas diversas demandas. Esse elemento é o conceito de pluralismo, que significa o reconhecimento da especial condição do sujeito quando dá observância dos direitos fundamentais em geral. Então, sobre o conceito de pluralismo. Pluralismo, como conceito, passou a integrar as discussões acadêmicas com a publicação em 1909 do livro A Pluralistic Universe, do psicólogo e filósofo americano William James, no qual o autor, partindo do empirismo clássico anglo-saxão, se contrapõe ao idealismo alemão e à sua Weltanschauung. O politólogo inglês Harold Laski advogou que a sociedade, em sua natureza, não é monista, mas plural, defendendo a possibilidade da autorregulação social como fundamento de uma teoria política a partir do pluralismo. Ainda na primeira metade do século XX, o conceito de pluralismo surge no clássico embate entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, sobre o defensor da Constituição, o qual se transvestiu de uma oposição entre pluralismo e totalitarismo. O Estado total, assentado no pensamento político único, se contrapõe ao Estado pluralista de partidos políticos. No contexto da ordem constitucional, o pluralismo se expressa como pluralismo político. E nesse conceito, né, se contemplam os diversos pluralismos, quais sejam o pluralismo de partidos políticos, o pluralismo social, o pluralismo jurídico, o pluralismo cultural, o pluralismo econômico, o pluralismo religioso, ou seja, todos os pluralismos possíveis de ser assim designados sob a égide da Constituição. Esses diversos pluralismos, por certo, são complementares, não são estanques, e suas definições não impossibilitam outras interseções e redefinições. Assim, por exemplo, o pluralismo partidário, que indica a existência de um sistema político que contempla vários partidos políticos, pode também ser expressão do pluralismo social quanto aos vínculos que esses partidos possuem com movimentos sociais, grupos de interesse, associações, enfim, com os diversos arranjos sociais. De igual forma, o pluralismo cultural, por exemplo, garantido aos índios, no artigo 231 da Constituição, expressa também um pluralismo social, um pluralismo jurídico, um pluralismo religioso, inclusive um pluralismo econômico. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a petição 3388, Roraima,
que tratou da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, anotou que a demarcação se volta à possibilidade aos índios de desfrutarem de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Nessa passagem, né, você tem claro tanto o reconhecimento de um pluralismo econômico, pois a demarcação da terra indígena implica no reconhecimento de que a forma de exploração econômica das terras pelos índios difere do modelo econômico hegemônico, como quanto da interseção dos diversos pluralismos, pois a decisão também relaciona o aspecto econômico à questão cultural. O reconhecimento, por exemplo, do pluralismo político, expresso na ideia de uma democracia liberal pluralista, não necessariamente pode implicar no reconhecimento, por exemplo, do pluralismo jurídico. Esse é o caso de Kelsen, um defensor da democracia liberal pluralista, por um lado, e por outro, o maior nome do chamado monismo jurídico. Para Kelsen, a unidade necessária de todo pluralismo estaria na lei estatal. Ao não reconhecer como direito nenhuma norma que não esteja direta ou indiretamente vinculada à validade estatal do direito, Kelsen procura dar unidade ao direito, como símbolo dessa pluralidade política das diversas forças sociais que atuam no cenário político. Assim, apesar de Kelsen encampar o pluralismo político, ele rechaça o pluralismo jurídico. O pluralismo social, por sua vez, implica a compreensão de que a sociedade não é um todo homogêneo, mas uma pluralidade de grupos e subgrupos sociais que vivem de modo diferente e veem e compreendem o mundo de modo divergente. O pluralismo ganhou destaque a partir da normatividade dos direitos humanos. A vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial significou a vitória dos direitos humanos, um conceito que até então não existia no mundo do direito e da política. Sob o conceito de direitos humanos, o mundo do pós-guerra irá presenciar profundas transformações, a começar pelo próprio país que foi o grande patrocinador dessa transformação, os Estados Unidos da América. Quando no dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks se negou a ceder a um branco o seu assento em um ônibus, inicia-se essa transformação, que ainda está em curso. Se os americanos foram aos campos de batalha na Europa lutar por um mundo em que não deve haver raça superior, a discriminação da população negra nos Estados Unidos não poderia mais ser justificada. O constitucionalismo da segunda metade do século XX, marcado pela normatividade universal dos direitos humanos, é fortemente influenciado pelos movimentos sociais e políticos das décadas de 1960, 70 e 80, que promoveram a liberação dos costumes, denunciaram a discriminação racial e de gênero, chamaram a atenção para a causa ambiental e reivindicaram melhores condições de vida nos países de desenvolvimento. A ideia de uma sociedade aberta, pluralista, inclusiva, que repudia a discriminação racial e de gênero, que se preocupa com a causa ambiental, bem como com a superação dos profundos problemas sociais, foi recepcionada no texto da Constituição Brasileira de 88 e acabou assumindo, a partir de então, a condição de referência que norteou, em maior ou menor grau, a posição dos diversos protagonistas do sistema político e da sociedade civil organizada. Tratou-se de um amplo consenso em torno da Constituição e da busca de sua efetividade. Esse consenso, no entanto, foi quebrado nos últimos anos. E atualmente há um empenho das forças comprometidas com o constitucionalismo para que o curso do consenso de 1988 seja retomado. Se no embate entre Kelsen e Schmitt, na primeira metade do século XX, havia a contraposição entre pluralismo e totalitarismo, hoje o embate se dá entre pluralismo e tradicionalismo. Esse último, um conceito expresso em um movimento, uma ideologia, que defende um governo pautado em princípios que transcendem o que é apenas humano e individual. Um governo no qual todos os seus domínios são formados e ordenados de cima para baixo. Em contraposição ao pluralismo e à sua ética imanente, na qual o elemento comum do universalismo dos direitos humanos não se encontra mais restrito ao universo abstrato do racionalismo iluminista, mas é pensado em termos concretos, como autonomia e significação, o tradicionalismo se fundamenta no transcendente, no domínio do conhecimento metafísico, cuja natureza é supraindividual e suprarracional,
intuitiva e não mais discursiva, alheia a qualquer relatividade. No novo arranjo das forças políticas que surgiram no Brasil a partir de 2013, o novo é o protagonismo das forças conservadoras, que em maior ou menor grau se reportam a uma visão de mundo assentada na tradição. Segundo o editorial do jornal Estado de São Paulo, de 18 de maio de 2021, o conservadorismo defende o respeito às instituições democráticas e luta por sua estabilidade. Defende a liberdade política e econômica dentro da ordem constitucional. Defende a igualdade de todos perante a lei, que é o verdadeiro lastro da estabilidade. Defende a política como a arte do possível, fruto da ampla negociação. E, finalmente, defende a coesão social baseada em valores comuns, sobretudo o respeito, a responsabilidade e a honestidade. Por certo que essa visão de mundo representa muito pouco do que o Brasil precisa para se transformar em um outro país, aquele almejado pelo Constituinte. No entanto, trata-se de uma visão de mundo aceitável, pois se encontra no limite da ordem constitucional. O problema consiste no fato, observado pelo próprio editorial, que atualmente nem todos os conservadores se limitam a essa visão. Feita essa exposição inicial acerca do conceito de pluralismo, seu surgimento, o papel no constitucionalismo e o que hoje se apresenta como antagonismo à ideia de pluralismo, eu passo então à definição de pluralismo como fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, inciso 5º da Constituição, e como princípio do ensino, ou seja, pluralismo, essa palavra pluralismo surge na Constituição nesses dois momentos. O que nós podemos dizer? A palavra pluralismo aparece na Constituição, portanto, nesses dois momentos, né? Como fundamento da República Federativa do Brasil, o conceito de pluralismo político pode ser explorado sob diversas perspectivas, dentre as quais a de uma teoria constitucional do pluralismo jurídico. Portanto, a partir desse conceito que está no artigo 1º, inciso 5º da Constituição, portanto, trata-se de um dos princípios fundamentais da ordem constitucional de 88, é possível se fazer muitas leituras desse conceito, né? Dentre as quais a de uma teoria constitucional do pluralismo jurídico, que eu aqui vou, então, procurar um pouco tratar. Para Canutilho, a teoria da Constituição deve insistir numa nova função da lei fundamental, a função de estruturar e garantir um sistema constitucional pluralístico. O pluralismo de direitos pressupõe uma sociedade multicultural, pluralismo cultural, formada por vários grupos culturais, índios, hispânicos, cabo-verdianos, africanos, turcos e indianos, que produzem normas relativas a casamento, moda, contrato, ensino de religião, que atuam no mesmo espaço social e interagem com as normas produzidas pelas macroculturas dominantes nesse mesmo espaço. Enfatizando, então, o conceito de pluralismo jurídico, seria possível dizer que o desenvolvimento de uma teoria constitucional do pluralismo jurídico se diferenciaria da compreensão de Kelsen sobre pluralismo político e direito por dois aspectos. Primeiro, ela reconhece a existência de normas jurídicas independentes da validade estatal do direito, ou seja, o direito também produzido na sociedade por suas diversas associações, um direito presente na realidade social independente das normas estatais. Nesse aspecto, o pluralismo jurídico se socorre da obra de Eugen Ehrlich, em especial dos seus conceitos de associação e direito vivo. No segundo aspecto, se ela reconhece, ou seja, a teoria constitucional do pluralismo jurídico, se ela reconhece a importância do singular como critério último de validade do direito, esse singular não está mais na lei, como dizia o Kelsen, ao reduzir o direito ao Estado, mas na Constituição. O Código de Validade do Direito possui um campo de abrangência mais amplo, consistente no código binário constitucional e inconstitucional. Esse direito empírico, que existe na realidade social e guia a ação das pessoas, em última ratio, tem seu fundamento de validade na Constituição, como unidade política do Estado constitucional. Com isso, o conceito de pluralismo jurídico, que aqui se defende, não é o de definir a existência do direito exclusivamente como direito da sociedade, que não tem nenhuma relação com o Estado.
o qual é responsável pela garantia da efetividade da normatividade constitucional. Muitas teorias do pluralismo jurídico defendem esse ponto de vista, colocando o pluralismo jurídico da sociedade em contraposição ao direito oficial do Estado, seja ele constitucional ou seja ele legal, pautado na lei. Nesse ponto, é preciso esclarecer, concordando com Saineski, no seu livro Das Recht, des Rechts Pluralismus, que existe um pluralismo do que seja pluralismo jurídico. Olhando a questão sob o ponto de vista do direito constitucional, o pluralismo jurídico, como um novo paradigma para o direito, deve ser compreendido como integrante da normatividade constitucional. Nesse sentido, a Constituição é compreendida não apenas como um documento normativo que organiza o poder do Estado, mas também como fundamento de validade do pacto político maior da comunidade política, em sentido amplo, que contempla também a esfera pública das associações não estatais. Ao definir que o singular que confere validade ao direito será, em última instância, está, na verdade, em última instância, na Constituição e não na lei, ou seja, o singular está na Constituição e não mais na lei, abre-se a possibilidade do deslocamento da ideia de direito como direito legislado para a ideia de direito como direito jurisprudencial, com o sensível protagonismo da jurisdição constitucional. A noção própria de direito, que não se confunde com a de lei estatal, é indicativa da completa superação do primeiro modelo de Estado de Direito da modernidade, o chamado Estado legislativo. Essa constatação não procura desconsiderar ou minorar o papel legislativo do Estado, como expressão própria da democracia. Pelo contrário, ela chama atenção para o fato de que as democracias atuais exigem soluções que combinem a vontade da maioria com a observância dos princípios da Constituição, medida que confere à jurisdição constitucional um papel contramajoritário fundamental. Desta forma, o pluralismo político coloca o desafio para a teoria da Constituição de estruturar e garantir um sistema constitucional pluralístico que contemple também um pluralismo de direitos, passível de ser compreendido, melhor dizendo, objetivamente no quadro maior da normatividade constitucional. Nesse aspecto, podem contribuir nesse objetivo, por exemplo, conceitos como o de autonomia, desenvolvido pela civilística alemã do século XIX, para a qual se tinha por autonomia a autoridade geral de se assentar como um direito independente, fora da lei estatal, ou seja, a competência para criar direito autônomo encontrava-se nas pessoas jurídicas, corporações, uniões, associações ou comunidades, ou seja, em sentido amplo, nas cooperativas, Genossenschaften. Assim, para Justus Friedrich Runde, em sua obra Grundsätze des gemeinen deutschen Privatsrecht, a criação do direito alemão se diferenciaria em duas formas, ou seja, em parte como autêntico direito do poder legislativo, prescrito aos súditos, e em parte como o direito desses, em razão da autonomia que lhes é atribuída, de se autodeterminar juridicamente. Essa autodeterminação poderia se dar tanto expressamente e contratualmente, como tacitamente, pela aceitação de uma norma jurídica. Segundo Otto von Guericke, a autonomia cria direito objetivo. Ela é fonte do direito e se distingue claramente do direito subjetivo. Não se pode, no conceito de autonomia, se incluir o conceito de negócio jurídico ou, no conceito de negócio jurídico, se incluir o conceito de autonomia. Com o surgimento do BGB, em 1900, e a hegemonia dos códigos, o conceito de autonomia foi sendo substituído pelo de autonomia privada, ou seja, como criação do direito subjetivo. Em Otto von Guericke, é importante anotar o conceito de autonomia como elemento do entendimento de Estado, do pensamento cooperativo, encontrou uma tentativa de relativização das organizações cooperativas como associações jurídicas, pois Guericke via a produção normativa das cooperativas como uma trincheira da liberdade burguesa contra o poder estatal. Assim, o autor, em sua monumental obra Das Deutsche Genossenschaftsrecht, sustenta que as comunidades e cooperativas são as únicas a abrirem a possibilidade de unir uma grande e abrangente unidade estatal com a real liberdade burguesa, com a chamada autodeterminação.
né? Então, eu lancei aqui algumas ideias acerca dessa compreensão do pluralismo jurídico no contexto da ordem constitucional e dos desdobramentos da ideia de pluralismo político propriamente, né, que aqui se compreenderia a partir de um conceito mais amplo. E diria o seguinte: não obstante essa nova realidade trazida pelo BGB, né, isso talvez seja importante colocar, que restringiu o conceito de autonomia ao de autonomia privada, exceções podem ser identificadas no direito internacional e no direito canônico, os quais poderiam ser considerados como exemplo de direito não estatal. No direito do trabalho alemão, sustentou-se que o direito extraestatal se assenta em um acordo, que pode se dar tanto nos limites internos de uma associação, como externamente, entre associações, como ocorre com as convenções coletivas de trabalho, Tarifvertrag. Mais recentemente, já na virada do século XX para o século XXI, passa-se a presenciar o crescimento de novas formas de autorregulação e criação privada de direito com compromisso voluntário, contratos coletivos ou autocontrole espontâneo. Essa mudança tem implicações no próprio conceito de Estado, que Florian Becker, na obra Cooperative und consensuale Strukturen in der Normsetzung, descreve como Estado cooperativo, o qual se desloca do ponto de vista da soberania interna, da posição de supremacia em face dos grupos sociais, tendo em vista a centralização administrativa e legislativa, para encontrar novas formas de organização e coordenação, moderação e intermediação. Enfim, aqui, como eu havia colocado, ou seja, eu trago aqui algumas ideias acerca dessa questão do pluralismo político como princípio constitucional e os seus desdobramentos, né, para a ideia do direito e, eventualmente, uma reflexão sobre esse conceito de pluralismo jurídico, né, e como, digamos assim, um aspecto importante dessa compreensão do conceito de pluralismo, né, na ordem constitucional, como um desdobramento dessa ideia do pluralismo político. Acerca do princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né, disposto no artigo 206, inciso 3º da Constituição, que daí se trata do outro ponto em que a palavra pluralismo, conceito pluralismo, surge na Constituição, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, em decisões proferidas em ADPF, em face de leis municipais, tem aplicado o conceito de pluralismo para afastar a proibição da aplicação da ideologia de gênero, do termo gênero ou orientação sexual nas redes municipais de ensino. Assim, por exemplo, a ADPF 526 e a ADPF 467. Na ação direta de inconstitucionalidade 5537, que tratou do programa Escola Livre, objeto da Lei 7.800, do Estado do Alagoas, o STF sustentou que, quanto maior é o contato do aluno com visões de mundo diferentes, mais amplo tende a ser o universo de ideias a partir do qual pode desenvolver uma visão crítica, e mais confortável tende a ser o trânsito em ambientes diferentes dos seus. É por isso que o pluralismo ideológico e a promoção dos valores da liberdade são asseguradas na Constituição e em normas internacionais. O referido programa tinha, dessa lei lá do Estado de Alagoas, tinha como princípio a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Sobre isso se posicionou o STF dizendo que o pluralismo ideológico é assegurado na Constituição e em muitas normas internacionais, sem que haja menção em qualquer uma delas a neutralidade como princípio diretivo. A própria concepção de neutralidade é altamente questionável, tanto do ponto de vista da teoria do comportamento humano, quanto do ponto de vista da educação. Nenhum ser humano, e portanto nenhum professor, é uma folha em branco. Cada professor é produto de suas experiências de vida, das pessoas com quem interagiu, das ideias com quem teve contato, né, diz o STF. Em virtude disso, alguns professores têm mais afinidades com certas questões morais, filosóficas, históricas e econômicas, ao passo que outros se identificam com teorias diversas. Então, esse é um segundo aspecto do conceito de pluralismo, referido no que diz respeito à educação, né? E que foi, digamos assim, objeto recente de manifestação do Supremo Tribunal Federal nessas ações,
que aqui eu trago também para reflexão, né? Como um outro aporte. Por fim, eu agora passo para o terceiro tópico da minha exposição, no qual eu vou falar um pouco sobre direito fundamental ao pluralismo como quarta geração de direitos fundamentais, né? Abordando essa questão sob esse enfoque do direito ao pluralismo. Advogando uma globalização política radicada na teoria dos direitos fundamentais, sob a qual a ideologia neoliberal não tem jurisdição, Paulo Bonavides argumenta que globalizar direitos equivale a universalizá-los no campo institucional. A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos de quarta geração, que correspondem à derradeira fase da institucionalização do Estado Social. São direitos da quarta geração, diz o Bonavides, o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. O direito ao pluralismo consistiria, sob o ponto de vista da perspectiva jurídica subjetiva, no direito subjetivo de se exigir o reconhecimento da especial condição do sujeito quando da observância dos direitos fundamentais em geral. Tratar-se-ia do direito à diferença no contexto do exercício dos direitos fundamentais. Talvez aqui se tenha aquilo que o professor Ingo Sallet, no livro dele, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, ao tratar dos fatores vinculados ao direito subjetivo, chama de garantia não uniforme do espaço de liberdade da pessoa individual. Essa não uniformidade, que nos fala o professor Ingo, resultaria aqui na perspectiva do direito ao pluralismo, no fator da diferença. Talvez aqui, Ingo, depois nós possamos falar um pouco mais sobre esse aspecto, porque daquilo que estava refletindo sobre o tema a partir da ideia de pluralismo, ao reler o seu texto, eu encontrei um ponto de contato que talvez seja interessante explorarmos mais. O direito ao pluralismo, como diferença, implicaria na compreensão filosófica da categoria da diferença em detrimento da categoria da identidade. A cultura ocidental moderna, assentada na filosofia da identidade, buscou a compreensão estável das coisas e das pessoas, da sua imutabilidade ou, no mínimo, da imutabilidade da sua essência. O ser é definido com plena estabilidade, como sempre igual a si mesmo. As mudanças que, por certo, ocorrem não devem alterar as coisas de tal modo que elas não possam mais ser identificadas. Esse apego à identidade se justificou em razão da aversão à diferença, que traz a incerteza e a instabilidade. Assim, tanto no mundo das coisas como das pessoas, se enfatiza a garantia de que a pessoa não irá mudar. Aquilo que ela é hoje, ela será amanhã e assim sucessivamente. Essa imutabilidade traz segurança, tanto para o indivíduo como para as outras pessoas que com ele se relacionam. O primado da identidade sobre a diferença sofreu uma revisão crítica no século XX, o qual passou a entender que o privilégio da identidade se deu muito mais por comodidade prática do que por uma visão originária do mundo. Essa mudança de rumo foi chamada de filosofia da diferença, na qual se destaca o pensador francês Gilles Deleuze. Deleuze passou a estudar a distinção entre diferença e repetição, buscando mostrar a realidade da diferença e o caráter simbólico e convencional da repetição. Para o pensador francês, a repetição possibilita uma visão do mundo por intermediação, que impede a pessoa de ver o mundo como ele realmente é. Diz Deleuze que o primado da identidade define o mundo da representação e que o pensamento moderno nasce da falência da representação, da perda das identidades e da descoberta de todas as forças que agem sobre a representação do idêntico. O mundo moderno, continua o filósofo francês, é o dos simulacros. Nele, a identidade do sujeito não sobrevive à identidade da substância. Todas as identidades são simuladas e produzidas com um efeito óptico por um jogo mais profundo, que é o da diferença e da repetição. A radicalidade do pensamento de Deleuze deve ser lida no âmbito do direito constitucional com temperamentos. No entanto, o sujeito da Revolução Francesa, aquele ser abstrato, ideal, desconectado da realidade, é compreendido hoje concretamente, como uma pessoa diferente. A diferença está na raiz dos direitos humanos fundamentais. A afirmação das particularidades é a base do constitucionalismo, que se contrapõe
aos processos homogeneizantes de formação dos Estados nacionais. Pense-se, por exemplo, nos direitos sociais que passaram a se desenvolver no Brasil a partir do constitucionalismo de 34, e o quanto ele não era plural. Segundo dados de 1937, haviam 349 escolas polonesas no Brasil, sendo 167 escolas no Paraná e 128 no Rio Grande do Sul. Essas escolas foram compulsoriamente fechadas no final dos anos 30 pela política de nacionalização do governo Getúlio Vargas. Se o governo Vargas tinha uma política educacional e de saúde pública, ao mesmo tempo, essa política era homogeneizante, visando o aprofundamento do processo de nacionalização do país. Situação parecida se deu com a política indigenista, de assimilação do índio. Cite-se, por exemplo, o caso das escolas residenciais do Canadá, as quais buscavam assimilar as crianças indígenas, afastando-as das famílias e erradicando a identidade cultural delas. Um processo que já foi chamado de civilizatório e hoje é designado de genocídio cultural. Compreender os diversos direitos fundamentais a partir do conceito de pluralismo significa, por exemplo, para a pessoa com deficiência, que o direito à educação deve expressar tudo aquilo que é determinante para que a pessoa com deficiência possa exercer o seu direito à educação, tais como meios, processos, formas de interação, condições de participação, etc. De igual forma, quanto ao direito dos índios de usar as suas línguas e culturas no processo educacional, bem como do direito dos negros à educação superior, do direito da pessoa de usar o nome social nas unidades de saúde, etc. Um exemplo do direito à liberdade a partir do pluralismo encontra-se na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4277 e a DPF 132, a qual deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil para excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Segundo o tribunal, não se pode discriminar as pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, seja no plano da orientação sexual de cada qual deles. O pluralismo, diz o Supremo, como valor sociocultural, alicerça a liberdade para que se possa dispor da própria sexualidade, categoria essa inserida nos direitos fundamentais do indivíduo como expressão da autonomia da vontade. Os direitos à intimidade e à vida privada igualmente integram o rol de direitos fundamentais protegidos pela cláusula PET. Então, essa referência do Supremo, do pluralismo, como um conceito que alicerça a liberdade, traz aqui a ideia da compreensão do direito fundamental à liberdade na perspectiva do pluralismo. O direito ao pluralismo, como o direito subjetivo de se exigir o reconhecimento da especial condição do sujeito, quando da observância de um direito fundamental, entendido aqui como não uniformidade do espaço de liberdade, né? Então, eram essas, assim, o recorte que eu fiz aqui acerca da temática. É um esforço bastante grande de trazer, assim, os diversos aspectos que envolvem a problemática. Eu recebi esse gentil convite do professor Ingo de falar sobre pluralismo e direitos fundamentais, e a partir daí comecei, digamos assim, eu tenho, nos últimos tempos, estou me dedicando a escrever uma segunda edição de um livro sobre pluralismo jurídico, e tenho focado mais nessa temática. Mas com o convite do professor Ingo de vir aqui falar sobre direitos, pluralismo jurídico, pluralismo, né? E no contexto de uma pesquisa que o professor Ingo é a referência no tema dos direitos fundamentais, eu aqui me esforcei também para fazer essa conexão com a temática dos direitos fundamentais, enfim, trago aqui como digamos, uma reflexão para o debate, né, para uma troca de ideias, enfim, né. Gostaria muito de ouvir os colegas aí e o próprio professor Ingo acerca dos aspectos aqui, das questões aqui que eu trouxe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Professor Marcos, querido amigo Marcos, obrigado pela exposição. Até foste germânico no tempo, né? Tinhas até mais tempo disponível.
e te agradeço realmente pela exposição.